Olá, a edição de hoje vai mostrar o trabalho desenvolvido pela Rede Nacional de Bibliotecas Comunitárias para incentivar o gosto pela leitura. Em São Luís, a Ilha Literária organizou uma rede de 16 bibliotecas que tem movimentado a cidade. O Parlamento Cidadão está no ar. 15 milhões de alunos da educação básica não têm acesso no Brasil a qualquer tipo de biblioteca, mesmo as mais modestas, que existem nas chamadas salas de leitura. De posse desses números, não tem gente parada não. Há vários movimentos no sentido de estimular as crianças, desde o pré-escolar, a gostar da leitura. A Rede Nacional de Bibliotecas Comunitárias é um coletivo que atua em várias cidades do país com a promoção da leitura através de políticas públicas. Em São Luís, a Ilha Literária tem desenvolvido ações por toda a cidade, atividades espalhadas por 16 bibliotecas comunitárias. O repórter Ronald II foi até o bairro do Coroadinho conhecer de perto a biblioteca Semente da Esperança. Soltou a mão. Pode soltar a mão. Aí vai assim, ó. Escorregou, foi na ladeira, escorregou. Em São Luís, o projeto Rede Ilha Literária é formado por 16 bibliotecas comunitárias como esta, do bairro Coroadinho, na Escola Semente da Esperança. Elas estão espalhadas em polos estrategicamente posicionados nas periferias da capital. Aqui, o principal objetivo é o incentivo à leitura. As bibliotecas comunitárias, elas surgem para dar digamos que esse direito, porque a leitura é um direito, a gente luta pelo direito à leitura, à literatura, e é esse nosso principal objetivo, é lutar pelo direito, o acesso e a garantia, a disseminação da leitura para essas crianças e para todo o nosso público e comunidade. Através de uma mediadora, o projeto faz com que o contato entre as crianças e o livro comece cedo. São os primeiros passos diante da mais tradicional ferramenta de leitura, o livro. Quando eu conto histórias, quando eu leio a história para eles, o olhar de fascínio é o que me paga, digamos assim. Que é muito impressionante a magia com que o livro traz, né? O viajar sem sair do lugar, o caminhar pela fantasia, pelas imagens do livro. Então, isso é fascinante para as crianças e elas adoram. Quem quiser contribuir com o projeto pode procurar um dos polos ou acessar o site do Ilha Literária. Foi na ladeira, escorregou, foi na ladeira e saiu remexendo com a mão. Cadê a mão nas cadeiras? Aqui, ó. E saiu remexendo com a mão nas cadeiras e saiu remexendo com a mão nas cadeiras e saiu remexendo com a mão nas cadeiras e saiu remexendo. Aí, ó. Com a mão nas cadeiras. Uma salva de palmas, cadê? Esse projeto é muito bacana. E para entender como funciona essa rede inspiradora de incentivo à leitura, eu converso agora com a Maria Neuza da Silva Ribeiro, que é pedagoga, e com a Thaís dos Santos Rodrigues, que é bibliotecária. Olá, sejam bem-vindas aqui ao Parlamento Cidadão. Eu queria que vocês explicassem para a gente o que é essa rede comunitária de bibliotecas. Boa tarde, Natália. Nós estamos aqui com esse propósito de falar das bibliotecas comunitárias, da rede de bibliotecas comunitária Ilha Literária, que é de São Luís, que é uma proposta que surgiu dentro das escolas comunitárias de São Luís e que vem avançando. Hoje esta rede faz parte da Rede Nacional de Bibliotecas Comunitárias, onde tem um grupo de 114 bibliotecas. Sim. E aqui em São Luís nós somos 16 e estamos fazendo o cadastro das outras que existem, mas que ainda não estão trabalhando em rede. Né? Trabalhando articuladas em rede. Em rede, isso. E a gente está exatamente nesse momento de formação, de articulação, de fortalecimento e também do cadastro das outras bibliotecas que existem, até de monitoramento, para ver também questão de perfil, né? Porque não é interessante só botar um espaço e dizer que é uma biblioteca, tem todo um perfil que a Thaís pode estar falando como especialista da área. Esse perfil, ele passa primeiro por um crivo? Como é que ele é feito como é que vocês fazem esse mapeamento e a inclusão dessas bibliotecas nessa rede? Geralmente as pessoas entram em contato com a gente, se mostram interessadas
quando conhecem, nos eventos que a gente participa, congressos, seminários, Sim. e também nas atividades que a gente realiza nos bairros, procuram a gente para saber como é que faz para inserir. No caso, a gente começa a fazer como se fosse um estágio dessas bibliotecas. Então, elas começam a participar das atividades, reuniões, atividades de mediação de leitura, sim, dentro e fora das bibliotecas. Começam a passar por formação, convidados a fazer formações que nós oferecemos dentro da rede, para poder entender como é que é o funcionamento de uma biblioteca, como o acervo ele é formado, qual o perfil da biblioteca para compor a rede de bibliotecas comunitárias e literária. Além das ações que são desenvolvidas, no caso, dentro da biblioteca, eu estive acompanhando o trabalho de vocês pelas redes sociais e eu vi que tem outros projetos, no caso, envolvidos, como o café literário, a leitura na praça. Essas ações, você tirar, né, esse grupo de pessoas de dentro da biblioteca e ir para outros espaços sociais, essa também é uma forma de, digamos, a gente conquistar novos leitores? Sim, e estender o trabalho das bibliotecas, né? Tirar de dentro só da biblioteca, sim, do ambiente físico da biblioteca e levar para a comunidade. Então, a forma que a gente tem é indo nesses espaços em que a gente sabe que vai encontrar o cidadão comum, a cidadã, sim, não só crianças e adolescentes, mas também os adultos. Então, a gente precisa estar nas praças, nas feiras. Eu vi uma ação de vocês na feira, achei muito bacana. Nos pontos de ônibus, no caso, se tem bibliotecas que são próximas ao ponto final de algum bairro, então ela faz uma atividade ali nos CRAs, então a gente fecha várias parcerias, até igrejas, né? Mas no caso a gente tenta manter mais laico. Mas o espaço público, explorar o que a gente tem, porque justamente como esse espaço de cultura, informação e lazer, que são as bibliotecas, ele é um pouco que, digamos, novidades nesses bairros que são de periferia, sim, então a gente tem que sair mesmo do espaço físico para atrair para dentro do espaço e disseminar a leitura através do livro literário, né? A gente falou ainda há pouco sobre a questão de fortalecimento, né? A questão de fortalecer, de participar de encontros, de eventos. A Rede Ilha Literária participou recentemente de um grande encontro que foi em Recife, né? Um encontro que pensou aí políticas públicas para as bibliotecas comunitárias. O que é que ficou de pauta importante para as redes comunitárias? Para as bibliotecas de rede, né, comunitárias? Sim, então, nossas redes, elas têm um perfil que está focado na incidência política, no enraizamento comunitário, sim, na gestão compartilhada e dentre esses eixos que a gente vem trabalhando, vem o de sustentabilidade também. Então, o grande mote agora, a grande questão de todas as redes, da rede nacional, incluindo as redes locais, é exatamente o eixo da sustentabilidade, é se garantir dentro do espaço, do seu território e expandir isso para outros territórios também, porque a nossa rede, ela está em dois eixos hoje bastante fortes, que é o Polo Cidade Operária e o Polo Coroadinho, mas a gente não pretende ficar só nesses dois polos, a gente tem a pretensão de ampliar e também nós já chegamos ao João de Deus, e ao João Paulo também tem uma pequena sementinha plantada e a gente pretende que isso realmente ganhe forças e que as pessoas passem a aderir. Eu digo as pessoas, não só o leitor, como também a sociedade de modo geral. Porque para garantir a sustentabilidade, a gente precisa do livro, a gente precisa do recurso financeiro, a gente precisa de outros recursos que muitas vezes as pessoas têm disponíveis em casa e podem fazer a doação. Malas, por exemplo. As pessoas podem perguntar, para que uma mala na rede? Sim. Mas a mala é utilizada para a gente carregar o livro até a ação que a gente vai fazer. Então, as diversas parcerias que a gente tiver, isso é interessante para a sustentabilidade das bibliotecas, que é isso que a gente está agora focando para que a gente mantenha as bibliotecas funcionando nos bairros onde elas estão e possam levar a leitura para toda a cidade de São Luís. Porque muitas vezes as pessoas falam, a sociedade, a população, ou a criança, ou o adolescente, eu ouço muito isso dentro das escolas, que eu sou pedagoga também, não gostam de ler. E aí é quando a gente vem e diz assim, não é verdade. Porque você ter um público hoje de 7 mil usuários cadastrados nessas 16
bibliotecas. Você fazer um empréstimo de 22 mil empréstimos por ano. Então, a gente vê que as pessoas querem ler. Talvez elas não estão tendo espaço suficiente para realizar a leitura, mas ler estão querendo. Essas 16 bibliotecas que tem hoje espalhadas por São Luís, como é que é a atuação dessas bibliotecas? Elas estão abertas para todo mundo? É só para criança? É para estudante? Como é que é o funcionamento dessas bibliotecas? Então, elas funcionam das 8 ao meio-dia e das 14 às 18. Todas as bibliotecas recebem qualquer público, qualquer pessoa que chegue na biblioteca é para ser atendido. Se precisar levar o livro para casa, fazer o empréstimo para levar, pode levar tranquilamente, fazer sua carteirinha e levar, né? Tem o prazo de devolução e pegar outro livro, enfim, é a dinâmica de uma biblioteca normal. Embora muitas estejam ainda dentro das escolas comunitárias, mas o público pode ser qualquer público. E a gente recebe muito os alunos da rede pública municipal, principalmente as bibliotecas que estão mais próximas das escolas públicas. A gente percebe que, historicamente, para os governos, para os gestores públicos, é sempre um desafio bolar estratégias de incentivo à leitura. Na opinião de vocês, onde é que está o problema? O problema está na estrutura das escolas, da unidade de ensino, o problema está em professores que não são bem capacitados, ou é exatamente essa soma de necessidades? Onde é que está a dificuldade maior aí do poder público para, enfim, desenvolver melhores estratégias de incentivo à leitura? Bom, eu acho que como o setor público ele é gerenciado por pessoas, a cada gestor que está em um determinado período, isso é feito de uma forma diferenciada. No momento, a nossa rede está dialogando com o secretário de Educação, o professor Moacir Feitosa, sim, assim como o secretário de Cultura, o Marlon Putão, tendo em vista que a gente tem esse trabalho que está muito próximo da educação e da cultura, sim, e a gente quer fazer com que esse fortalecimento da rede, ele se dê em parceria também com o poder público. São necessidades iguais, né? Então a gente precisa suprir essa necessidade da população. E a gente foi bem recebido pelos dois secretários que se colocaram disponíveis, né, para fortalecer, para contribuir. Inclusive aqui em São Luís a gente já está com a discussão da elaboração do Plano Municipal do Livro e Leitura, né? E já estamos com uma comissão constituída, tanto com representantes do poder público quanto com representantes da sociedade civil, que estaremos encaminhando logo após o feriado ao prefeito, para que o decreto seja efetivado e essa comissão possa iniciar esse trabalho da elaboração do plano. Sabendo-se que isso não é um movimento apenas de duas cabeças, mas é um movimento, é uma tendência nacional para que todas as cidades tenham o seu plano municipal do livro e leitura. É um trabalho de formiguinha você incentivar, eu sei que incentivar qualquer pessoa a ler, mas é um trabalho maior incentivar as crianças, Thaís, para você como bibliotecária? Olha, na verdade é até mais fácil, porque a criança ela tem o poder de fantasiar, da imaginação. Então, quando você chega com o livro, geralmente o livro infantil ele tem aquela ilustração que envolve, e no caso da composição, da coleção, no caso do acervo das bibliotecas, a gente prima por buscar livros bem interessantes mesmo para chamar a atenção. Didáticos. Então, com mais as ilustrações que envolvem, e a história também, a forma como se media. Então, a gente conquista as crianças. Então, na verdade, elas se tornam grandes parceiras dentro da biblioteca, porque elas atraem os pais. Vão parar primeiro na biblioteca para depois de sair. Depois que sai da escola, antes de ir para casa, dá uma paradinha na biblioteca, quer pegar livro. E nisso já está, de alguma forma, influenciando os pais, né, o responsável, para estar também conhecendo a biblioteca, o trabalho. Então, assim, crianças e jovens é um público que a gente tem uma certa facilidade de chegar. Porque mesmo eles
já estão ali, quando sabem que tem biblioteca, eles correm para conhecer, para acessar, para pegar um livro emprestado, para passar a tarde ou amanhã ali naquele ambiente. Que bom. Thaís, Neuza, a gente vai dar um intervalo rapidinho, mas a gente volta já já com o Parlamento Cidadão. Não sai daí. Olá, estamos de volta e o Parlamento Cidadão está conhecendo as ações da Rede Nacional de Bibliotecas Comunitárias, que em São Luís atua através do projeto Ilha Literária. Só na capital são 16 bibliotecas em rede, incentivando o gosto pela leitura. Quem está aqui comigo é a Maria Neuza da Silva Ribeiro, que é pedagoga, e a Thaís dos Santos Rodrigues, que é bibliotecária. No primeiro bloco a gente já conversou bastante, agora a gente vai para o segundo e último bloco de discussão. Eu queria saber de vocês se a cultura, pela participação das pessoas nas bibliotecas, nesses espaços públicos de cultura, elas têm aumentado a procura pela biblioteca diante do trabalho que vocês realizam? Sim, tem aumentado e tem ampliado também essa área geográfica, porque muitas vezes, logo no início, quem se aproximava da biblioteca era quem estava mais no entorno. E hoje não, pessoas de mais distante de outros bairros também procuram as bibliotecas, né? E sempre com o desejo de que no seu próprio bairro tenha uma. E a gente sabe que pode ser possível futuramente, né? Porque a gente não tem pernas para fazer tudo de uma vez. Isso é muito planejado, uma forma da gente se organizar e fazer com que esse desejo do ler não se perca. Porque a gente pode, de repente, querer fazer isso de uma forma desorganizada, sem planejamento, e em vez de incentivar o leitor, a gente, de repente, frustrar esse leitor. E não é isso que a gente quer. A gente quer que as pessoas leiam e tenham gosto pela leitura a cada dia. Busquem mais as bibliotecas. A Feira do Livro, que é a Feliz, né, salvo engano, vai ser realizada agora no mês de novembro. A rede de biblioteca vai participar da Feira do Livro? Já tem alguma conversa, algum diálogo sobre essa participação ou não? Sim, vai participar. Na sexta-feira, inclusive, a gente está sendo chamado para uma reunião na Biblioteca Pública Benedito Leite, porque esse ano a coordenação vai ficar em parceria Estado e município, e na sexta-feira vai ter essa reunião já para começar essa discussão. E aí uma coisa também que a gente estava pensando enquanto rede é que a gente participasse da feira, mas ampliasse também as nossas ações da feira até as comunidades onde as bibliotecas estão. É isso que eu quero conversar com vocês. Antes a Feira do Livro tinha um formato, e aí de uns anos para cá esse formato foi mudado, enfim, de um ambiente fechado partiu para o Centro Histórico, do Centro Histórico partiu para outros pontos da cidade, principalmente ali naquela região central. Seria interessante fazer essa descentralização de ações, Thaís e Neuza? Sim, por outras experiências que a gente vem acompanhando, principalmente uma experiência que a gente viu que foi bastante impactante, que foi a Feira de Paraty. Sim. Né? E de lá a gente viu que é possível sim fazer a descentralização das ações da feira, levando para outros espaços, para outros bairros, principalmente os bairros mais distantes da feira. Né? Porque a gente sabe que a feira, ela, como você falou, muitas vezes foi no centro histórico. Sim. E nem sempre quem está lá na periferia dá para chegar, do outro lado da cidade, dá para chegar na feira, dá para acompanhar. E se a gente levar algumas ações, eu não digo toda a estrutura não dá, mas se a gente leva um escritor, faz um café literário com a comunidade, um bate-papo com a juventude, isso tudo é interessante. Pois leva essas sugestões, Neuza. E é uma descentralização da feira, entendeu? E isso faz da vida para a comunidade, assim como valoriza também a feira. Qual é o teu trabalho, Thaís, na rede comunitária de biblioteca enquanto bibliotecária? Eu coordeno e acompanho as atividades, tanto da parte técnica, né, dentro das bibliotecas, quanto as atividades de mediação de leitura. Participo de reuniões, da Feira do Livro. Também trabalho junto com eles a questão da incidência em políticas públicas, indo em gabinetes, conversando com os secretários. Tudo aquilo que a Neuza já falou ainda há pouco, incidindo mesmo em políticas públicas, porque a gente precisa trabalhar a questão do plano.
Sim. Então, eu não fico só na parte técnica, eu também vou, né, em enraizamento comunitário, sempre acompanhando as equipes, quando tem as ações e elaborando também junto com eles. Como é que essas bibliotecas elas são formadas nos bairros? É só de voluntário ou há necessariamente que ter a presença de uma pedagoga, de uma bibliotecária? Como é que é feito esse corpo dessas bibliotecas? Agora nos olhamos. Então, obrigatoriamente a gente diz assim, tem que ter um bibliotecário, entendeu? Então nós temos na rede 2 bibliotecárias, uma Sim. que atua no Polo Coroadinho e a outra que já está mais no Polo Cidade Operária, aí ficando uma média 8 bibliotecas para cada uma. E aí é um serviço que ele é muito articulado e bastante interessante. Agora, com relação ao pedagogo, a gente não tem o pedagogo especificamente na rede da equipe da rede, mas Sim. a gente tem pedagogo praticamente em todas as bibliotecas, Sim. como voluntários. Os pedagogos já são voluntários. Agora a gente tem a equipe que é mantida pela rede, que é de bibliotecários e mediadores. Cada biblioteca dessa tem 2 mediadores. E nós temos também algumas pessoas que são da comunidade que se colocam como voluntários. E como se tornar um voluntário diante dessas experiências todas literárias, Neuza? Os voluntários que estão chegando para as bibliotecas estão vindo de forma espontânea. Eles mesmos estão procurando as bibliotecas e se colocando à disposição de ficar uma tarde ou uma manhã ou um dia inteiro. Duas vezes na semana. 2 vezes na semana, e isso assim, é espontâneo. Entendeu? A gente nem abriu campanha para essa ação de voluntariado. Sim. Foi surgindo. Mas quando a gente de repente se vê pessoas se colocando, venha somar conosco. Essa rede ela já está atuando há quanto tempo? Só para a gente ter assim, mais ou menos a ideia, porque a gente vê que é um movimento bastante organizado, né? Realmente articulado. Sim, então, o polo, a rede Ilha Literária, ela surge da junção de 2 polos, que é o Polo Coroadinho com o Polo Cidade Operária. O Polo Coroadinho surgiu um pouquinho antes do Polo Cidade Operária, 2009, no Coroadinho, e em 2013 na Cidade Operária. Agora, da área Cidade Operária foi uma ação de um projeto pedagógico de uma escola que ganhou um foco, saiu de dentro da escola, ganhou um espaço na comunidade, e aí de repente surgiu o edital do Instituto CIA. Sim. E a gente, sabendo que tinham outras escolas que faziam a mesma atividade que a gente fazia de leitura, a gente reuniu, né, um grupo de 5 organizações e apresentamos o projeto no final de 2012. Ele foi aprovado. Sim. E a partir daí a gente começou a trabalhar no formato de rede, porque até então ele estava no formato de um projeto onde uma organização teria o controle e as demais estariam como parceira. E aí, quando de repente o formato do programa Prazer em Ler, que é o do Instituto CIA, ele tinha um formato diferenciado que era a gestão compartilhada, onde todas as pessoas teriam que ter o seu espaço democrático, com direito à voz, com direito a sugestões, uma construção mesmo coletiva e bem rica. Além da CIA, tem outros parceiros, Thaís? Ou estão abertos a outros parceiros? Sim, estamos. Esse ano a gente está, por enquanto, só com o programa Prazer em Ler, que é do Instituto CIA, mas ano passado nós tivemos 2, que foi o do CMDCA, do Conselho Municipal da Criança e Adolescente, Sim. e o Iber Bibliotecas, e mais o da CIA, né? Então, nós tivemos 3 apoios. Sim. Mas a gente está sempre vendo editais, mandando mais, porque a ideia é ampliar, né? Sim. O trabalho, ter mais mediadores, porque como está ampliando o público, a necessidade, consequentemente o acervo cresce, tem que crescer porque vem demandas, como a comunidade ela pode opinar com relação ao acervo, dando sugestões de títulos, autoras, autores. Então, a gente tem que adquirir livro. Para isso, a gente precisa de projetos para ter o financiamento para essa compra, né? Então, a gente está sempre ligado em editais e enviando os nossos projetos para ver se a gente consegue mais parceiros para atender todas as necessidades que envolvem o funcionamento de uma biblioteca, que é o pessoal, recursos humanos, e também tem a parte, né, de acervo, de imobiliário, manutenção, essas coisas. Quem então, quiser conhecer o trabalho que é desenvolvido pela Rede Ilha Literária, quais são os caminhos assim, que vocês apontam?
Quem quiser conhecer, contribuir, ser voluntário. Enfim. Antes um pouquinho, gostaria até de aproveitar o momento, Sim, já que você falar. perguntou a respeito de como se garante esse recurso, né, se mantém, a gente aproveitar também e fazer essa solicitação, né, aqui na TV, tanto para os parlamentares, independente de ser os parlamentares estaduais, federais e também os municipais, de que é uma ação importante, que queiram conhecer, a gente está disponível para mostrar realmente as ações que a gente está fazendo, e também os empresários da nossa cidade que queiram abraçar esta causa conosco, que ela é nobre, a gente está à disposição também. Então a gente tem a página, né, tem no Facebook, tem no Instagram, Ilha Literária. Ilha Literária, isso, é só fazer a busca por Ilha Literária, vão encontrar já várias ações que estão disponíveis, e outras ações vocês podem conhecer pessoalmente nos endereços também que estão lá disponíveis na nossa página. Só para encerrar aqui a nossa bate-papo, a nossa entrevista, eu queria que vocês falassem assim, umas considerações finais dos avanços e desafios para o incentivo à leitura baseado no trabalho de vocês. Bom, avanços é tudo isso que a gente está vendo, né? Todas as ações acontecendo, as articulações, o coletivo falando a mesma língua, ali numa dinâmica bem integrada, quando um não pode fazer, o outro está sempre fazendo. Agora, o nosso desafio é manter a rede funcionando, otimizada com suas ações, e também o Plano Municipal do Livro Leitura, a gente sempre vem colocando isso como desafio, porque ele é muito importante. Importante para a rede de bibliotecas comunitárias, para a rede de bibliotecas escolares e para as bibliotecas públicas. Então, na medida que a gente tem um plano na cidade, a gente tem a possibilidade de melhorar ainda mais esse trabalho. Thaís. Bom, os avanços, esses que a Neuza falou, e os desafios também, com base no plano que ela está falando, agregar os outros atores que envolvem a cadeia do livro, leitura, literatura e bibliotecas. Escritoras, escritores maranhenses, donos de banca de revistas, livreiros, né, para estar participando do nosso fórum permanente, porque para elaborar esse plano se faz não só as bibliotecas que podem estar trabalhando isso, a gente precisa desses outros segmentos que abracem a causa com a gente, para que a gente possa avançar e atender a toda essa cadeia que envolve o livro, né? Que é a mediação, que é a produção, que é, enfim, a disseminação, né? do livro. Então, isso é um desafio que eu creio que a gente tem também daqui para frente. Só para encerrar aqui a nossa entrevista, o próximo evento de vocês, parece que tem um evento no fim do mês, é isso, Nilza? Sim, nós temos um evento no dia 24 de outubro, vai acontecer no Circo Escola, vai ser o dia todo. O Circo Escola está localizado na Cidade Operária, e o Circo Escola é um equipamento público que está implantado lá e que foi adquirido em parceria com a Prefeitura e o Conselho Municipal da Criança. Então, nós, enquanto comunidade que estamos lá, temos essa pretensão de otimizar esse espaço também com as ações. Então, no dia 24, nós estaremos no Circo Escola fazendo essa grande ação o dia todo. E a gente vai lá acompanhar. Neuza e Thaís, muito obrigada pela participação de vocês aqui no Parlamento Cidadão. Sejam sempre bem-vindas aqui à TV Assembleia, viu? A gente aqui agradece. O Parlamento Cidadão fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia e até o próximo. Até lá.